Paulo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito por você me conceder essa entrevista e queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo a gente. Contasse um pouco Opa, da sua história. eu que agradeço pela oportunidade, Boechat, de estar falando com você aí depois de um ano de consumindo o seu conteúdo. Bom, vamos pelo início. Meu nome é Paulo Henrique, mas eu gosto que me chame de PH. É, é, é mais simpático, é mais simples. Hoje tenho 40 anos, 41, fiz em novembro. Sou casado há 20, tenho uma filha de 6, uma princesinha, e estamos aí, Me, estudando. me fala um pouco, você é um cara que estuda muito, que já fez muita coisa, você é músico, você Isso. é mágico. Conta um pouco dessa sua trajetória que eu acho bem interessante. Então, essa vertente artística já vem desde criancinha. Meu avô era artista, letrista, desenhista, pintava quadro bonito pra caramba. Ele vendia na Praça da República, ele fazia Papai Noel nos fins de ano, ele estava sempre no meio dos grupos artísticos, fazendo os filmes de série B, pornô chanchada, essas coisas, na época dele. Então ele era bem desse beco, assim, vamos chamar, desse lado obscuro da arte, né? O obscuro não no termo pejorativo, mas os mais escondidos, mas que a nata tá ali, né? Bons artistas saem desses meios, né? Então, meu avô é dessa época, como eu convivi muito tempo de infância com ele, até os meus 16 anos, eu estava com ele, então eu estava sempre junto, sempre andei junto com eles. Ele tinha um sítio em Cajamar, então sempre que ele ia para lá eu ia junto, estava colado. Ele era como se fosse um segundo pai para mim. Então, tá sempre ajudando ele a preencher letra, pedia para ele me ensinar a desenhar, me emprestava livro. Então, comecei minha vida artística praticamente começou, minha paixão pela arte, na verdade, começou daí. Aí, crescendo, adolescente, comecei a gostar de rock and roll. Os clássicos ainda não conhecia porque eu não tinha maturidade para isso, mas na época era Nirvana, Metallica, Guns N' Roses. Então eu comecei a gostar dessas coisas pra caramba. Então eu comecei a ouvir e querer tocar igual os caras, ter a atitude dos caras. Então eu comecei a tocar violão, né? Aprender as escalas maiores, menores, como é que os caras faziam aqueles solos, o slash. Comecei a imitar muito o slash. Eu tenho só camisa xadrez, eu tenho só as iguais a dele, assim. Aí eu gostei, beleza. Aí comecei a estudar música. Entrei no conservatório, fiz 2 anos de conservatório. Foi uma época de crescimento legal para mim. Só que nessa época eu já estava namorando para casar. Então, foi pesando algumas responsabilidades. Eu trabalhava, tinha o Senai, tinha a metalúrgica, que eu sou metalúrgico de profissão mesmo, sou metalúrgico. Então, eu era metalúrgica, Senai e namoro. Aí eu tive que largar um pouco o estudo erudito da música por causa disso. Mas depois eu e minha esposa voltou a estudar conservatório depois. Aí arrastei ela. Ah, que Ela legal. toca contrabaixo, ela tocou teclado, contrabaixo. Então aí eu Cara, arrastei ela. Converti ela, na verdade. Aí, beleza, né? A gente fez bandas na nossa família, né? Tipo, era eu, ela, o irmão dela também é guitarrista, meu cunhado. A gente fizemos banda, várias bandas juntos, tocava em casa, era um ambiente bem gostoso. Então, sempre foi voltar, minha vida sempre foi voltada para coisas profissionais. Tipo, eu gostava muito de metalúrgica e música, tá? No meio, eu ia em Sorocaba, que eu sou do interior de São Paulo, então eu ia em Sorocaba ver banda. Ah, tal banda vai tocar em tal lugar. Eu dava um perdido na namorada na época, hoje mulher, não consigo mais. Dava um perdido. Ah, vou para casa dormir, é 11 horas já, que sono. Eu largava ela na casa dela, ia com os caras para os bares de Sorocaba ou ao redor, escutar as bandas tocarem, né? Realmente para isso, mas como ela não sabia o que eu estava fazendo, era errado, né? Aí, só que eu sempre fui apaixonado por música. Aí eu tive um acidente, indo trabalhar uma vez, que eu quebrei a bacia de moto, dentro de moto. Aí eu fiquei 2 anos de recuperação, mais um longo tempo de reabilitação, né, motora, aprender a andar e tal. Aí eu tive que, bom, preciso fazer outras coisas que não dependam, né, da estrutura física ou de estar presente no lugar. Aí comecei a fazer artesanato.
entrei no curso de entalhe em madeira, fiz curso de entalhe, aí eu faço em casa, faço placa, tudo. Gostei, sempre gostei de artesanato, artes plásticas em geral. Então, fazia coisas com natureza morta, pintava, sabe? Sempre gostei mesmo. Aí, só que aí eu comecei a estudar desenvolvimento humano e fui para o lado da PNL, fui para o lado do coach, da parte boa, sabe? Não a parte pilantra do coach. Chave mágica, essas, poder quântico, não, isso é tudo besteira. O coach em si, de verdade, ele é uma metodologia de tipo o Kumon. O Kumon, você vai aprender divisão, você vai fazer 1000 vezes essa divisão. O coach, mesma coisa. O que você quer fazer? Ah, eu quero ter mais foco. Então vamos aprender a focar. Foca, 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 sabe? Vamos descobrir os mecanismos do foco para você fazer só isso. É igual o Kumon, um coach de verdade, parando bem para pensar. Primeira vez que eu faço essa analogia. Aí eu comecei a aprender desenvolvimento pessoal. Aí nisso eu conheci a hipnose. Aí eu conheci a hipnose de palco, que é a hipnose voltada para o entretenimento. Hum. E depois que eu conheci a hipnose de palco, que é voltada para o entretenimento, eu aprendi mágica, estudo mágica até hoje. Aí nessa de hipnose de entretenimento, mágica, mentalismo, bom, agora eu preciso vender esse peixe, preciso aprender a apresentar. Aí que me travou, né? Tipo, eu sabia a teoria, as coisas, eu pratico em casa. Minha esposa está enjoada de eu falar para ela, escolha uma carta. Pensa na pior esposa do mundo, é a esposa do mágico. Porque toda hora ela vai sair do banho, ela vai terminar a janta, ou vai acordar, escolha uma mágica, um baralho na cara. Toma aqui um baralho na sua cara, escolha uma carta. Eu precisava apresentar para outras, eu precisava apresentar para outras pessoas. Aí eu tentei apresentar para um grupo de amigos, me travou assim. Não, preciso ver mecanismo de sair disso, porque uma das coisas que o coach ensina é que se você vê uma barreira, o coach, a terapia em si, se você vê uma barreira e você recua diante dessa barreira, essa barreira só vai aumentar. Mesmo que sofra, sofrer no sentimento de é igual um aprendizado. Quantas vezes você não teve que fazer a tabuada do 9 para aprender? Que é mais fácil colocar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e inverter depois, sabe? Então, o coach é muito voltado para isso, as terapias é voltado para você superar traumas, superar barreiras, desde as mais simples até as mais complexas, que não vamos entrar no assunto agora, mas não, você tem que achar você tem que desenvolver essa habilidade, não vai cair do céu para você, beleza, eu sou mágico, agora eu quero ser o Copperfield da apresentação, não existe, você tem que buscar. Sim. Aí, num belo dia, eu conheci o seu curso viajando ou no YouTube ou no Instagram, conheci, porque antes disso, muitas pessoas falam, eu sou stand-up, mas eu fui atrás de conteúdos para libertar, né, para poder apresentar melhor isso, para poder desenvolver melhor esse lado. Aí, como na época você estava nadando de braçada, só tinha o seu comercial passando, aí eu, bom, vou ver esse aí. Né? Eu podia ter escolhido várias outras coisas, já teatro, é que na época estava tudo distante. O mais fácil de acesso, de ser acessado na época, que foi há um ano atrás, há mais de um ano atrás, porque depois passou o ano inteiro estudando, né? Então já faz um pouco mais de um ano. Era o seu na época. Aí eu, depois que conheci você, trocamos ideia antes para ver se era isso que eu ia receber mesmo no curso, né? Você sempre solícito, conversou comigo, não, Paulo, o seu problema não, eu consigo te ensinar daqui para frente. Esse que você precisa agora, naquela época, eu não consigo. Mas você vai precisar desse que eu tenho agora. Então aproveita a oportunidade, o preço estava muito atrativo. Eu pensei e falei, bom, terminei de conversar com o Boechat, eu acho que eu vou, mesmo que eu não entenda nada agora, eu vou comprar o curso para poder eu estudar o que é comédia. Eu nem vou esperar para chegar nesse ponto. Aí eu comprei. Aí comecei a estudar e comprei, gostei do curso, é ótimo. Como eu estava falando para outras pessoas, todos os cursos que eu comprei, os de mágica, os de hipnose, os de coach eu não comprei porque eu ganhei todos, mas de PNL foi comprado. Qualquer curso que eu tive que fazer até hoje, de 2020 para cá, que foi da época da pandemia, tudo virou curso online. Todos os cursos de marketing, de qualquer coisa, a sua metodologia foi a melhor, assim, em ensinar qualquer coisa. Porque, tipo assim, além da sua matéria ser a mais gostosa de ensinar, né?
Se você está vendendo, vamos falar que você é um advogado, está vendendo um curso para advogado. Se você não souber a linguagem do advogado, souber conversar com o advogado que está te assistindo, que foi quem comprou, o cara comprou, mas o curso não vai ter serventia. E a maioria dos cursos que eu comprei, eu não tive muita serventia, tirando o de mágica, um deles, porque os outros eu joguei fora. Pyong, não gosto do curso dele, sério. Mas se você quiser cortar essa parte, você pode cortar. Né? É porque eu falei o nome de uma pessoa, mas os outros eu não vou falar. Então, com o seu curso foi bem o oposto. A sensação de aprender de verdade. Além de ser um curso que você quer fazer, você quer ouvir o que você está falando. Para mim, embora tenha várias técnicas, o curso é muito gostoso, é muito recheado, mas a parte histórica da comédia, que você pega desde os primórdios ali, é onde me pegou demais. Eu tenho um afeto muito grande naquela parte. Porque eu gosto muito de história, gosto muito de geografia, eu sou muito assim de humanas, né? Eu sou de humanas. Então eu gosto muito dessas coisas de história, saber, né? Igual eu falei para você sobre o livro do Harari, né? Como é que é o nome agora? Sapiens, Esqueci o nome. o O Sapiens, Sapiens, muito bom, porque conta relativamente a história da humanidade inteira. sim. Então, gostei muito dessa parte, mas o curso inteiro é recheado, muito bom. Tem as técnicas para você fazer as dinâmicas de voz, para você falar a piada, o time, tem tudo isso. Então, foi aí que eu desemboquei no seu curso. Bom, eu ia te perguntar se você está gostando do curso, mas eu acho que foi meio, Ah, meio evidente. o curso é muito bom, é completo, o professor é muito bom, como é que fala? Os conteúdo, fora o conteúdo do curso, tem os que você disponibiliza, né? Os PDFs, tá? Esqueci o Sim, nome. sim. Tem os PDFs lá de acompanhamento, né? Muito bons. Os bônus é melhor ainda, as suas peças, os seus livros. É muito bom ter isso você ler e tirar vários insights assim. É muito gostoso. O curso em si é muito bom, muito bom. E dali, o que que eu bom? Já que ele me deu uma parte que eu ainda não sou capaz de realizar, Hum. o que que eu fiz? Comecei a vasculhar cursos de teatro, né? Bom, eu preciso ter, não é só o falar, não é só abrir a boca e jogar essa conversa fora, em termos assim, jogar para fora, cuspir ideias e argumentos e historinhas para iludir no sentido de estar tá contando as piadas, Sim. estar tá contando o storytelling, estar tá contando ali, né, a dinâmica. Mas você precisa ter a expressão corporal. E nisso, depois que eu comprei seu curso, apareceu a oportunidade de eu fazer curso no SESI, em Sorocaba, iniciação teatral, fiz de graça. Aí apareceu de palhaço, palhaçaria, que eu gosto. Aí esse universo virou outro, né? Já entrei na palhaçaria também, sabe? E aí foi virando esse mosaico de pensamento, de ferramentas, técnicas, conteúdos. O meu problema maior é ser brincalhão na hora errada. Só que isso não tem nada a ver com o seu curso, já é meu, já é meu. Ô, Você só Paulo, está me ajudando a filtrar isso. poxa, muitíssimo obrigado. Incrível o seu depoimento, aqui a sua entrevista. Fico muito feliz, muito contente de saber que você está gostando, que você está aproveitando o conteúdo e que isso está te abrindo também para outras coisas, como teatro, a palhaçaria. Tudo é uma Sim, somatória, né? As coisas não claro, são estanques, você já tem esse talento musical também que você pode incorporar. tá Poxa, junto, é. muito obrigado mesmo, viu? Foi um prazer Não, imenso eu falar que com você. agradeço, eu que agradeço a oportunidade. Tipo assim, a gente, quando tem a oportunidade de reclamar de alguma coisa, a gente rasga o verbo. Isso como eu estudei neurociência, né? Eu fiz terapias, aí eu sou muito visceral nas coisas. Você tem ideia? Além da faculdade de TI que eu faço a faculdade de Ciências da Felicidade. Depois que eu terminei os cursos de terapias, hipnose, PNL, apareceu essa ciência da felicidade, que seria o quê? É um estudo científico de verdade, acadêmico, né? É uma faculdade do Rio Grande do Sul. Esse é um curso que veio de Harvard. Harvard começou com esse curso lá, é um dos maiores, está sempre sem vaga para novos alunos. Então, esse curso veio para o Brasil, né, nessa época. Eu vou fazer. O primeiro vestibular eu não consegui entrar, minha esposa entrou. Eu estou um ano atrás dela.
no curso, mas eu entrei por causa que eu estava vindo nessa curva de desenvolvimento humano muito forte. E lá eu estou fazendo um acompanhamento acadêmico de verdade. Então lá tem terapia não, psicologia positiva, mindfulness, os psicólogos e os filósofos desses estudos, porque porque o ser humano busca essa felicidade. Porque se for gosto, querer, a gente quer tudo. Se a gente compra um iPhone 10, a gente quer o 15 em seguida, não é nem depois, não passou um tempo, a gente quer o 15 logo em seguida. Querer, a gente quer muito, mas a gente é feliz querendo tudo isso. E esse curso de Ciência da Felicidade prova que não. Às vezes você não precisa ter nada disso para ser feliz. Às vezes você está buscando uma coisa que você já tem e está procurando fora. Então o curso é muito voltado em torno disso, igual eu falei, de forma acadêmica, de forma verídica, com artigos científicos, coisas comprovadas comprovando tudo que eu venho estudando de neurociência, de PNL. Claro que PNL em si é uma pseudociência. Claro que hipnose em si, embora ela seja reconhecida por 4 conselhos federais, medicina, odontologia, fisioterapia e farmácia, é uma pseudociência, vamos falar ainda, mas ela é reconhecida por 4 conselhos e ainda tem esse descrédito, vamos chamar assim. Hum. Mas é real, a hipnose, as terapias holísticas, vamos falar, é real. E o ser humano, ele quer muito, mas ele não é feliz. E eu busco estudar essas coisas para tentar me compreender e surgir essa oportunidade. Bom, eu quero me expressar, é uma forma de expressão, arte, qualquer tipo de arte, né? Seja riscar, pichar um muro, é uma forma de arte. Ele está expressando o pensamento dele, raivoso ou não, eu não sei o que está escrito, é uma pichação. Agora, grafite, sim, tem contornos, é mais organizado, as cores têm o seu background, né? Tem organização, já é um pensamento mais orgânico, já é um pensamento um pouco mais bom. Ele ainda pode estar confuso, com raiva, sei lá, dependendo do que ele está sentindo na hora para pichar, para grafitar aquilo, mas pelo menos aquilo tem uma forma. Então, eu quero mostrar quero trazer com o seu curso essa forma, né? Eu poder me expressar com uma forma não tão bagunçada, vamos falar assim. E outra, humor é muito melhor do que chorar, né? Então, terapia, você é uma profissão um pouco ingrata, porque você coloca uma pessoa do seu lado, você escuta todos os problemas delas, ajuda e ela chora muito. Você pode tratar com humor. O humor é uma forma de terapia também. Tem várias, risoterapia, eu já estudei sobre isso, não fui muito a fundo. Então, bom, e fazer outros dar risada, esquecer aquela dor de dente que está sentindo ali por meia hora, já é gratificante. É por isso que eu estou nessa hoje. Puxa, muito obrigado mais uma vez, viu, Paulo? Vamos conversar mais. Sim, por favor. Um abraço. Eu que agradeço, Boechat. Eu que agradeço mesmo. Eu que te agradeço.